Obrigada, Dani. Gente, eu queria aproveitar, justificar a ausência da Mônica aqui hoje, a Mônica Rocha, porque ela precisou ir buscar a sogra dela no aeroporto e era bem no horário, por isso que ela não está aqui hoje, tá bom? Eu vou chamar já a Mônica Ribeiro, a outra Mônica. E, gente, eu não sei o que a Mônica prometeu para vocês que ia ter aqui hoje. Eu não sei se ela pagou alguma coisa. Eu nunca vi isso aqui cheio assim, nem no dia que falou sobre sexo. Eu acho que ela falou que ia pincelar o assunto. O que foi? Eu não sei, gente. Mas estou muito feliz de ver vocês aqui. Muito obrigada. E a Mônica, ela já tem sido usada aqui na nossa igreja, nos PGs, no Moncom, tudo mais. Mas é a primeira vez que ela fala assim, aqui oficialmente, né, para o Ministério de Mulheres. A gente está muito feliz com isso. Obrigada pelo carinho de vocês de estarem aqui. E eu vou orar pela vida dela, tá bom? Vocês podem... depois a gente senta. Deus, obrigada, Pai, pela vida da Mônica aqui. Preparou com tanto carinho esse estudo. Senhor, fala através da vida dela. Tira, Pai, qualquer nervosismo. Que ela esteja realmente, assim, sendo um instrumento do Senhor, Pai, para trazer uma palavra para o nosso coração. Uma palavra de renovo, de refrigério. E nos ajude, Pai, realmente a diminuir o ritmo, Pai. Aquieta agora, que a gente já comece agora. Aquieta o nosso coração para a gente estar aqui totalmente presente. Usa a vida da Mônica, Pai, em nome de Jesus. Traga qualquer mulher que ainda não tenha chegado aqui, que esteja no caminho. E que seja um tempo maravilhoso aqui com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já botei um banquinho, que se eu cair para trás desmaiada, eu já tenho que me segurar aqui. Queridos, estou muito feliz, de verdade. Vocês sabem o quanto eu amo falar da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, ela mudou minha vida. Ela mudou a visão de tudo na minha vida. Né? Não vou falar que foi tardio, porque nunca é tarde, né? Mas aos 33 anos só que eu consegui perceber que existia um relacionamento diferente daquilo que eu conhecia. Porque acho que todo mundo, né, já acredita, né? Você acredita em Deus? Eu acredito. Mas eu não tinha experimentado ainda o que eu vinha experimentar. Então, é muito diferente quando a gente tem... Eu estava ali agora ouvindo esse louvor e ali no maior papo com Deus, assim, né? Aquele pai que fala, filha, agora é com você, eu te preparei, eu estou aqui. E até as pessoas, você está nervosa? Eu falei, gente, você acredita que eu não estou? Porque a gente experimenta das promessas, né? E a palavra de Deus diz que nós vamos experimentar da paz que excede todo entendimento. Então, eu amo, né, as promessas de Deus, porque elas são verdadeiras, elas se cumprem, a gente experimenta, não é algo que a gente ouve falar ou que alguém te contou. Quando a gente passa a experimentar, tem que ser algo íntimo, pessoal, não tem como a gente falar para alguém viver aquilo que você está vivendo. O testemunho, sim, é sempre muito importante, porque é uma maneira de você testificar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas, elas olham, né? Elas percebem uma diferença daquilo que você era, daquilo que você passou a ser, e passam a despertar nela também essa vontade de viver isso. E o mais maravilhoso disso é porque é nosso, é Pai nosso, não é meu, é nosso. Então, tudo aquilo que eu vou trazer para vocês hoje desse tema, se sintam pertencentes. Porque às vezes alguém fala assim, ora pra mim, sua fé é forte, né? O Pai é nosso. Sabe aquela casa cheia de filhos que alguém acha que tem mais preferência? Não existe isso no reino, né? Nessa paternidade. Nada que eu faça ou vocês façam vai fazer com que Deus ame mais ou menos vocês. Ele ama igual porque Ele é amor. Claro que, como qualquer pai, tem coisas que a gente vai fazer que a gente vai agradá-lo e coisas que vai desagradá-lo, assim como é com a gente. Mas a gente não deixa de amar um filho porque ele fez algo que não agrada. A gente vai corrigindo em amor, a gente vai orientando e aí a gente vai se aproximando dele. Então, esse tema que está agora, né, no Ministério de Mulheres, essa é a segunda parte, mas, né, a gente nunca perde nada, a gente está sempre
tudo que a gente aprende é válido, né? Então, chamar diminuindo o ritmo para estar com Deus. E eu acho que é um tema super pertinente, porque a gente vive numa super correria, a gente está sempre, parece que a gente está em fuga. Até para chegar aqui, você vai dar seta, a pessoa fica atrás, já acha que você vai diminuir a velocidade, já passa do seu lado, né? Nervoso, que você vai diminuir o ritmo ali para virar. Então, tá todo mundo muito acelerado, nossa agenda tá muito cheia e a gente tem muitas funções, né? Nós somos esposas, auxiliando nossos maridos, nós somos filhas, nós somos mãe, e a gente é irmã, a gente tem as amigas da igreja. Então, são muitos relacionamentos que a gente tem que equilibrar. E tem um relacionamento em meio a todos esses que não pode ficar de fora, que é o nosso relacionamento com Deus. Que quando a gente tem um bom relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, todos os outros relacionamentos, eles começam a mudar a sua forma. Às vezes a gente pega, né, alguém que está chegando, muitas vezes ferida, com problemas em relacionamento. Eu fui em busca disso tudo por conta do meu relacionamento com meu filho. Era muito dolorido. Eu já tinha tido um casamento que tinha acabado. Eu não conhecia a palavra, eu não lutei por esse casamento. E Deus, ele sempre renova, ele restaura, mas as consequências daquilo que das nossas escolhas, elas continuam. Então, eu me vi numa fase que eu já estava com o relacionamento acabado, né? Eu me casei novamente, e tenho um filho desse primeiro casamento, e estava tudo confuso, tudo em desordem. Eu falei, não é possível, né? Será que eu vou ser igual a Gretchen, lá que tem 10 casamentos? E aí, né, Deus, ele sempre nos atrai, sempre, o tempo todo ele tá chamando a gente. E até que eu, né, falei, olha, agora eu cansei dessa vida louca, eu preciso de alguma coisa que me traga propósito, aquele vazio existencial. E aí eu conheci a igreja, eu conheci as amigas, que a gente tem um preconceito, né, as crentes, né, e aí a gente ganha uma família. Então, quando eu encontrei esse amor e eu comecei a olhar através desse amor, todos os outros relacionamentos passaram a ter um propósito. Eu sou diferente com eles agora. E aí, eu nunca mais, faz 10 anos que eu me converti, né? Conversão, o que é? Mudança de direção. Estou indo numa direção, eu mudo o meu olhar. E aí, quando eu encontrei com esse Deus, com esse amor, eu nunca mais quis abrir mão. Então, quando a gente recebe esse amor, a gente passa a querer derramar desse amor na vida das pessoas. A gente transborda, não dá para ficar naquela pocinha. Vira um rio de água viva. E quem me conhece sabe que eu falo mesmo de Deus, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu não sei viver mais sem a minha Bíblia. A Bíblia não é um manual de vida, porque manual, ninguém gosta de ler manual. Alguém lê manual aqui? É uma carta de amor. Então, no meio dessa vida corrida, no meio dessa correria, às vezes a gente não acha um tempinho para tomar um café com a amiga? Às vezes a gente não fica na rede social? A gente gasta tempo para fazer as coisas. E a gente às vezes não separa esse tempo para passar com Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que um relacionamento, ele demanda tempo, empenho, né? A gente pode ver pelas amigas que a gente tem. Se a gente não parar e tomar um café, se você não demandar tempo, conversar, você não cria intimidade. Vira aquele relacionamento casual. Então, qual que é um componente de um relacionamento para ele ter intimidade? É a comunicação. Não é? Não aprende também com os maridos, a gente tem que comunicar? E o relacionamento com Deus é a comunicação. A oração é comunicar com Deus. A oração é falar com Deus. Oratória, né? Estou falando. Então, oração é falar com Deus, só que é um diálogo. A gente fala e a gente ouve, não é um monólogo. Só que na correria, às vezes a gente dá só aquele tchau de noite. Senhor, obrigado. Todo mundo tem uma oração daquelas de estimação, né? Que ficou decorada. E aí, às vezes você tá com sono e fala, Senhor, né, me livra das minhas bênçãos, abençoa meus inimigos, Deus fica com Deus. E a gente não reflete aquilo que a gente está falando. E a gente perde muito por isso. Porque a gente deixa de trocar. Você consegue conversar 5 minutos com a sua amiga? Eu chego a fazer listinha pra gente não esquecer os assuntos, que é muito assunto. E às vezes a gente acha que
10 minutinhos, 5 minutinhos com Deus de noite está suficiente. E a gente deixa de desfrutar desse relacionamento. E quando a gente fala que a oração ela é considerada uma disciplina espiritual, a gente já arrepia. Porque disciplina, falou de disciplina, a pessoa já desiste. Já é tudo tão difícil, para que vai pôr disciplina? Só que a gente precisa desconstruir o que significa disciplina. A disciplina é um ato de amor. Se você pensar o que significa disciplina, é ensino. A gente ensina aqueles que a gente ama. Então, quando a gente fala de disciplina espiritual, por quê? Porque também precisa de um empenho. Tudo na vida, todas as nossas necessidades vão demandar um empenho. Se eu preciso fazer uma alimentação saudável, adianta só saber que é bom comer? Vai assistir MasterChef. Mas para saciar, para experimentar, você tem que comer. E não é um dia só. Todo dia tem que... Não precisa ser aquela coisa radical, mas tem que, né, se alimentar bem. Atividade física é a mesma coisa. A gente gosta do resultado, mas a gente não quer o processo. E a disciplina espiritual é a mesma coisa. Nós temos as nossas necessidades espirituais, só que se a gente não colocar isso em prática, isso não vai acontecer. E da mesma forma que a alimentação, da mesma forma que a atividade física, isso vai trazer consequências de não estar fazendo. E se você fizer, você vai ter os benefícios. Então, não adianta a gente achar que só por saber que orar e falar com Deus, que isso vai acontecer naturalmente, porque não vai. Eu, pelo menos, não gosto de fazer dieta e também não gosto de ir pra academia. Eu gosto de orar? Gosto, mas também não gosto de acordar cedo. Você fala, você acorda 4 horas da manhã. Porque quando começa o meu dia, se eu não tiro esse tempo, aí não dá certo. Porque começa tudo, o cachorro quer comer, o marido quer. E eu prefiro tirar qualquer coisa na minha vida para ter esse tempo do que perder isso, que é o mais importante. E a gente vai deixando, né? De noite eu oro. Domingo eu vou para a igreja. E a gente deixa de se alimentar. E da mesma forma que se eu deixar de comer os meus nutrientes, eu vou ficar com a minha imunidade fraca, eu vou pegar doença. Se eu deixar de orar, eu vou ficar fraca. E eu vou ser muito mais vulnerável aos ataques que provavelmente se eu tivesse lá em dia, né, com aquela orientação de Deus, provavelmente eu nem iria me abalar. E aí a gente chega no final do dia arrebentada, cheia de doideira na cabeça, emocionalmente assim, né, uma montanha russa, e a gente não fez o que ele nos orienta, que é buscar a presença, né? Não é nada difícil, só que é necessário haver empenho. E Jesus tinha uma vida de oração intensa. A gente percebe, né, quando a gente lê os evangelhos, que Jesus tinha uma vida de oração intensa. Será que Jesus não era ocupado? Jesus tinha muita coisa para cumprir naqueles 3 anos. E nem por isso ele deixou de fazer as orações dele, de buscar a orientação em Deus. Ele chorava quando ele orava quando ele tinha dor, quando ele precisava de orientação, quando ele estava agradecido. Ele se isolava para orar, para poder ficar ali, né, concentrado. Será que a nossa agenda é mais importante, mais, né? A gente tem mais coisa para fazer que Jesus. E aí, quando... eu queria deixar também o Provérbios para vocês, capítulo 3, versículo 12, que diz: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja bem. Então, a disciplina, ela nunca é para correção, punição, que a gente fala, a pessoa vai ter que tomar disciplina. Você já pensa que ela vai apanhar ou vai sofrer, né? Mas a disciplina não é isso. A disciplina é uma orientação. Quando a gente desconstrói o que significa, a gente passa a ter outro entendimento. É que nem falasse de lei. Nossa, porque na igreja deve ser uma lista de pode e não pode. A própria palavra mandamento significa orientação. É Deus dizendo, se eu fizer assim vai dar ruim, se eu fizer assim vai dar bom. Eu coloco sobre, né, à frente de vocês o caminho da bênção e da maldição. Qual você vai escolher? Porque Deus, ele ama a ponto de não obrigar ninguém a fazer nada. Então ele nunca vai forçar o amor de ninguém. Ele está lá, pronto para bater na tua porta. Se você abrir, ele vai entrar. Então ele está lá o tempo todo esperando. Às vezes ele monta aquele banquete de manhã para você, cheio de palavras de consolo, de conforto, de orientação, e a gente não comparece. E a gente perde demais por isso. Então, como que a gente faz nessa correria? Diminuir o ritmo para estar com Deus. Tem uma frase no mundo business, né? Assim fala business, que fala assim: se você quer saber algo, pergunte a um
Ninguém sabe? Também não sabia. Especialista. Se você quer saber algo, pergunte a um especialista. E os discípulos perguntaram para Jesus. Viram que ele estava orando o tempo todo. Naquela época já tinha a sua forma de orar, mas era diferente do que Jesus estava fazendo. Então ele fala, Jesus, ensina-nos a orar, lá no Evangelho de Lucas. E aí, Jesus ensina um modelo que não é uma fórmula mágica, que não é algo só para ser decorado, para ser repetido, porque quem repete não reflete. Se você repete, você nem sabe o que você está falando. Né? Interessante que tem, né, a gente às vezes tem a prática de repetir uma reza lá, e aí depois quando você faz uma oração para alguém que tem esse padrão de oração, a pessoa fala, ai que lindo, é personalizado, né? E você conversa com alguém de uma maneira repetida? E é a mesma coisa, nós vamos conversar com Deus de uma forma que nem a gente está conversando aqui. Não adianta fazer voz bonita, tomar sopa de letrinha para falar coisa bonita, tem que ser sincero. E às vezes a gente cai nessa de ficar só repetindo, ou de ter uma oração, daquela de estimação, que você repete sempre a mesma coisa e nem sabe mais o que está falando. E aí Jesus ensina eles, se vocês quiserem abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 13. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 13. Diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai Nosso, aí a gente vai depois para essa parte. Então vamos notar aqui que antes de Jesus ensinar como orar, ele ensina como não orar. Porque é o padrão da época. Aqui Jesus ele está quebrando o padrão, que era uma repetição ali dos hipócritas orando nas esquinas para serem vistos. Não era para Deus, era para se mostrar. Então, antes de Jesus começar a dizer como que seria um padrão ali, né, de uma oração que a gente pode fazer, ele falou como não orar. E ele vai confrontar um sistema, porque os religiosos da época oravam assim, como ele falou que eram os hipócritas. Isso já mostra pra gente uma coisa muito importante, que não basta a gente só orar. Não adianta fazer o que é certo do jeito errado. Existe uma forma correta. E ele diz assim, ó, quando vocês orarem, ele não diz se vocês orarem. Vou ter que pegar aqui. Quando vocês orarem, ou seja, não é se você vai ou não, é quando. Então, a primeira coisa que a gente aprende desse princípio é ore regularmente. A gente, quando tem intimidade com alguém, a gente não fala sempre? Várias vezes por dia? A Bíblia diz orar sem cessar. O que é o dia inteiro? Fala, Senhor, não. É a gente saber que a gente não cessa a comunhão com Ele. Então, se eu estou aqui, Ele está falando comigo. Se eu vou embora, Ele está falando comigo. Se eu vou tomar banho, Ele está falando comigo. Se eu vou no supermercado, Ele está comigo. Onde eu vou, Ele está comigo. Porque Ele não visita, Ele habita. Então, eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber que isso é maravilhoso, que é a onipresença de Deus. Não há lugar onde você possa ir que Deus não vai te acompanhar. Isso é maravilhoso. Então, ele fala, quando orarem, orem regularmente. E às vezes a gente fala, né? Não tenho tempo para orar. Tempo todo mundo tem igual. E se eu precisasse de mais, Deus teria dado. O que a gente não tem muitas vezes é prioridade. Porque a gente arruma tempo para fazer unha, sim ou não? A gente arruma tempo para ir tomar um café com a amiga, sim ou não? E às vezes a gente não tira esse tempo para passar com Deus. E aí ele fala, não sejam como os hipócritas.
Hipócrita, a palavra hipócrita significa ator. Então ele fala, não fica atuando. Porque esses que fazem isso já vão receber a recompensa daquilo que eles estão fazendo. Aquelas pessoas que querem se aparecer, ele já vai se aparecer ali. Já teve a recompensa dele. Porque não precisa ser bonito, precisa ser sincero. Às vezes a gente vai chegar para Deus sem palavras, mas com o nosso coração ali, precisando estar naquele lugar. Eu me lembro que quando o meu filho fez 18 anos recentemente, e desde a pandemia ele foi estudar fora. E ele não saiu daqui numa boa, vou viver o sonho americano nos Estados Unidos. Foi uma situação muito difícil, com meu, que eu me casei novamente, tinha toda aquela parte da adolescência. E foi quase que uma fuga. Então, assim, por muito tempo eu fiquei, o que eu podia ter feito de diferente, aquela dor, sabe, de ir no supermercado e ver um queijo ralado e chorar por causa do queijo ralado que o menino comia. E aí, quando ele fez 18 anos, ele já estava lá há 4 anos, eu falei, gente, eu preciso ir lá passar os 18 anos com ele, eu quero que ele tenha essa memória comigo. E, gente, eu não sei falar nada inglês. E fui eu me aventurar nos Estados Unidos. Eu, a minha mala e o meu inglês, que é 0. Aí eu lembro que eu cheguei lá, o cara começou a me entrevistar em inglês, perguntando se eu estava trazendo comida, eu só sabia dizer para ele Happy Birthday, my son, que eu queria entrar. Senhor, dá favor no coração desse homem para ele me liberar. E aí ele, welcome, acho que, Deus vai lá e dá uma liberada. Aí eu fui e falei, filho, vamos fazer um cruzeiro, porque não tem como errar, não tem como parar lá no outro lado do país, não preciso falar inglês. E aí a gente foi. Aí chegou no dia do aniversário dele, aí eu falei, filho, vamos lá ver o pôr do sol. Nossa, aí eu falei, filho, vamos fazer uma oração? Gente, na hora não saiu uma palavra. Ele falou, mãe, Deus recebeu. Porque a gente não precisa ter palavras para chegar no nosso Pai e falar, obrigada, Deus. Tudo que podia acontecer, eu não estar aqui, não tinha dinheiro, não sabia falar inglês, então, gente, eu não sei como fui parar lá. É Deus purinho. Cheguei ainda no consulado, falei assim, o moço assim falou para mim, você vai para onde? Eu falei, vou para os Estados Unidos. Ele falou, você vai para o consulado americano. Eu nervosa. Gente, Deus abre as portas, Ele faz acontecer. E foi maravilhoso, assim, a gente tem essa lembrança e tantos outros testemunhos. Quantas vezes esses furacão que tem então, eu falei, filho, por que você escolheu esse lugar? E aqueles furacões, E às vezes eu estava montando estudo para PG, falando de mães para filhos, e meu filho lá, na rota do furacão, na véspera, porque assim, o pai dele nem acredita que tem, é que nem falar que vai chover. Não evacua. Aí ele falou assim, eu briguei com ele saiu sem celular, tá de patinete, agora mandaram evacuar. E vocês lembram aquele último que mostrava lá assim, tipo, se tem um nível 6, esse é nível 12? Então, Deus, pelo amor de Deus, esse menino tá de patinete, vem vir um furacão. Aí eu falei, Senhor, antes dele ser meu, ele é do Senhor. Então, está nas suas mãos. O Senhor é onipotente, pode tudo. Onipresente, está lá com ele. Onisciente. Coloca juízo na cabeça desse menino e faz ele voltar. Deu 15 minutos, ele voltou. E aí, naquela noite que ia passar o furacão, eles ainda estavam na rota. Porque como demoraram para sair, o furacão ele pode mudar. Não é assim que ele vai fazer um trajeto super, E ele mandou foto, ele estava num lugar, gente, que era melhor ter ficado onde ele estava, porque era assim um lago com umas árvores de filme de terror. Eu falei, gente, vai soprar, o negócio vai voar. E a própria prefeita, lá, não sei se vocês lembram, falava para escrever no corpo o nome, porque quem ficasse ia. E aí chegou na hora de eu dormir, eu morrendo de sono, porque eu durmo cedo. Falei, Senhor, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Aqui, se cumpre, tudo que tem aqui se cumpre. Provar e ver que o Senhor é bom. E aí, quando a gente experimenta disso, da promessa e não do problema, a gente vê quem é esse Deus. É tão maravilhoso a gente poder descansar nesse lugar, saber que não importa o que aconteça na sua vida, que Ele está cuidando. Vá para o seu quarto. Há um movimento nosso. Vá. A gente tem que fazer a nossa parte. Qualquer relacionamento demanda empenho. É recíproco. Vá para o seu quarto.
E ele fala, fecha a porta. Porque, gente, a gente já é muito distraída, né? Fala que a gente tem 6.000 pensamentos por dia, eu devo ter uns 15. Porque a gente pensa muito em tudo o tempo todo. Então, se você começar a ter o seu tempinho com Deus ali, que começa lá, o cachorro quer comer, a campainha, a notificação do celular, você já conversou com alguém enquanto a pessoa está lá mexendo no celular? Não tem conexão. Então, quando ele fala, vá para o seu quarto, é a sua intimidade. O quarto é lugar de intimidade. Ninguém leva qualquer um para o quarto. A gente só leva, assim, as melhores amigas. Ninguém chega assim e fala, posso conhecer seu quarto? Não é? Quarto é lugar de intimidade. Não necessariamente é o cômodo da casa. Pode ser sua lavanderia, pode ser seu chuveiro. A gente tem altos papos com Deus do chuveiro. Ele já lava e já traz as coisas. Não importa o lugar. O que importa é você se deixar conversar intimamente. Então, por exemplo, se eu falar assim, aqui tem muitas mulheres que eu conheço só de vista, tem umas que eu nunca vi, tem umas que eu conheço, tem umas que eu só de olhar eu já sei o que está pensando. Isso é intimidade. E eu não consigo ter um papo particular com vocês em meio a tanta gente, eu preciso ir em particular. Então, tem coisas que Deus só vai revelar para nós no tete-a-tete, no particular. Porque às vezes a gente assiste um vídeo, a gente assiste uma pregação, a gente ouve um louvor, tudo isso é ótimo. Mas tudo isso é petisco perto do nosso você e ele, o particular, onde ele vai te revelar coisas insondáveis. Onde ele vai falar com você, às vezes você não vai falar nada, mas você vai sair dali com a presença, isso já vai trabalhar no teu coração. Né? Porque a gente lê a palavra e faz oração. A palavra é Deus falando com a gente. E tem gente que fala assim, né? A gente é o que a gente come. Eu discordo, tá? Eu sou nutricionista, não sei se vocês sabem. A gente é o que a gente absorve. Se você comer ou absorver, não adianta. Então, quando a gente come e a gente ora, Deus discerne aquela palavra. E aquilo tem lugar, aquilo a gente aprende. A gente usa isso. A gente usa tudo, gente, da palavra. Ela é muito viva. Né? O Antônio tem 10 anos e ele não tem muita paciência de ficar lendo, tá? Então, tem uns cartõezinhos que tem um desenho, um versículo e a lição lá. Então, por exemplo, teve lá da onça que tinha pintinha e que não queria ter pintinha. Aí qual que é a lição? Ah, porque Deus nos fez diferente, todos somos feitos, né, em perfeição. Aí eu acho que é um papo só lá com ele, gente, usei isso o dia inteiro, com tanta gente que às vezes veio falar que tem diferença entre uma e outra. Toda palavra, ela é aproveitada. Nada se perde da palavra de Deus. Então, feche a porta, tenha intimidade com o Senhor. Livre-se das distrações. Não adianta querer brigar com a distração, você vai perder. Melhor evitar. Então, deixa o celular, né? Melhor feito que perfeito. Tira 5 minutos de qualidade, leia um versículo. Não precisa achar que tem que ler o capítulo inteiro, é muita informação. Não precisa perder, porque não é performance, é propósito. Se você ler um versículo, aquilo falado, você fica com ele. Deixa aquilo lá ficar ruminando em você. Vai meditando naquilo. Eu amo orar a palavra. Então, se você lê alguma coisa, você fala assim, aí você começa a orar para ir. Por exemplo, não seja como hipócrita. Senhor, não me deixa ser hipócrita. Não me deixa fazer por fazer. Não me deixa fazer só para aparecer. E aí você está orando a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando a gente ora a vontade de Deus, aquilo vai acontecer, porque é da vontade dele. Não é bom quando os filhos pedem coisa que a gente quer dar? Então, quando a gente ora segundo a palavra, isso é muito poderoso. Aí ele fala, feche a porta, né? Se livre das distrações. Não fique repetindo. Né? Ore especificamente. Se a gente leva muito no... Tem que falar, Senhor, eu tô assim, eu tô assado. Meu marido falou não sei o que, fiquei triste, tô chateada. Gente, o lamento não é pecado, não é errado lamentar. Lamentar é a gente dizer, gente, tá doendo. O errado é a murmuração, é quando você reclama, você dizendo assim, eu teria feito diferente, viu Deus, não gostei. É diferente o lamento, a gente pode lamentar, a gente deve, é nosso pai, a gente vai correr para quem? Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto o recompensará. Não fique repetindo. E aí ele ensina. Ele fala o Pai Nosso. Ele fala assim, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é uma oração que acho que todo mundo sabe, mas alguma vez já pararam para pensar nela, assim, dividindo o que está falando, pensando assim, coisinha por coisinha? Para começar, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele podia ter falado tantas outras facetas do Senhor, excelentíssimo, altíssimo Senhor, Deus da guerra, Deus da cura, mas ele fala, chame de Pai. Olha a intimidade que é, porque Pai não é um título, é uma identidade. Quando eu entendo que eu sou filha, muda tudo. Porque a gente, como filha, a gente está numa situação de ser cuidada, de dependência, de origem. Muda tudo saber que a gente é filha. E ele fala Pai Nosso. Isso é muito importante para a gente saber que o mesmo Pai que eu tenho é o Pai que vocês têm. Porque tem muita gente que quer um Pai meu, mas não quer o Pai Nosso. Então, às vezes a gente pensa, né? Quando a gente está com raiva de alguém, ou alguém que fez uma coisa muito ruim, que nos feriu, Jesus morreu por todos nós. Então, Jesus também ama essa pessoa. Ele também quer salvar. E quando você olha através dos olhos dele, você passa a ver diferente essa pessoa. Por isso ele fala, ore pelos seus inimigos, porque Deus quer todos. Se a gente tem lá 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e um deles não está bem, a gente não vai querer deixar para trás. A gente vai querer resolver o problema, ajudar. E ele é pai de todos. E a gente se torna filho quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nem todos somos filhos, somos criaturas, mas quando a gente entende que Jesus é o unigênito Filho de Deus e que veio para nos reconciliar com Deus e a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador, nós somos adotados como filhos. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem todos os direitos, as promessas. Não que ele não quer que a gente tenha, ele quer. Só que existe a nossa parte de receber. Existe a nossa parte de aceitar. Que quando fala, venha o teu reino, a gente tem que viver de acordo com esse reino. Ele passa a ser um governo da nossa vida. Não é viver contra todos os valores e querer ser chamado filho. Existe um compromisso. E a gente fala, venha o teu reino. Esse venha o teu reino é a gente saber que, independente de ainda não ser uma plenitude, o reino já começou para quem aceitou Jesus. Não é só quando virá, o reino já começou. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente já faz parte desse reino e já somos representantes. A gente passa a ser representante desse reino. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, quando Jesus foi interrogado por um fariseu, perguntando quando viria esse reino, ele respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, que eu posso falar, tá aqui ou tá ali, que o reino já está entre vocês. Ele estava querendo dizer, quando você aceitou Jesus na sua vida, o reino já chegou para você. E você já pode começar a viver esse reino. Quando a gente pede seja feita a tua vontade, a gente tem que estar preparado, porque muitas vezes a vontade de Deus é contrária à nossa ideia do que é ser feliz, do que é ter sucesso, do que é de tudo. Quando a gente fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, muitas vezes Deus vai começar a dar umas podadas em coisas que não te favorecem. A gente não é assim com nossos filhos?
Você está andando com pessoas que não são boas para você, você está indo em lugares que não são legais para você, você está assistindo coisas que não te convêm. Então vai começar a mudar a sua forma de pensar, os lugares que você vai, não por uma obrigação. Você vai se sentir mal querendo outras coisas. Aquilo já não vai mais fazer sentido para você. E aí Deus vai tirar suas desculpas, as suas máscaras, mudar os caminhos. E nem sempre vai ser confortável, porque a gente quer conforto. Mas o Evangelho muitas vezes ele traz confronto. Só que Deus nunca vai te levar para um lugar onde a graça dele não vai te alcançar. Vai ser sempre melhor. Sempre. Infinitamente mais. É que a gente tinha uma visão antes do que era alegria e felicidade, e depois que você passa a olhar através da visão dele, você vai ver que isso já não era tão importante, que isso nem era tão importante. Por isso que quando a gente entra nesse lugar, nessa presença do Senhor, e a gente, ao invés de passar uma lista de pedidos, a gente começa a adorar quem Ele é, aquilo que era um problema, você já vê que ficou desse tamanho. Outras coisas são tão mais importantes que você vai chegar e falar, Senhor, como eu posso ser útil hoje? Né? Não me deixa ficar distraída demais a ponto de não ver a necessidade que alguém está passando do meu lado, de uma palavra, de um abraço, de uma oração. E ele fala, né? Depois que ele fala, venha a tua vontade, primeiro ele fala, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Depois ele vem com pão, perdão e proteção, que são as nossas necessidades. Ele fala, dá-nos hoje o nosso pão. De novo, o nosso aí, não é sem propósito, é de propósito. Porque quando a gente vai orar pelas nossas necessidades, a gente tem que lembrar das necessidades dos outros também, o nosso pão. E nesse pão a gente pode pensar todas as nossas necessidades físicas e espirituais, porque ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nessa hora a gente pode começar a colocar as nossas petições, né? Porque ele fala que é pra gente apresentar para ele. A gente quer que os nossos filhos peçam. Aí a gente vai avaliar se vai ser bom para eles ou não. E a gente tem que confiar no sim ou no não. Eu falo que eu adoro o sim de Deus, mas o não eu presto uma atenção que ele tá mexendo no caminho. E a gente tem que confiar. Não tem que contestar. Porque o não de Deus nunca vai ser só para te... Algum motivo tem dele estar mudando alguma coisa. Então tem que ser sempre assim, Senhor, eu gostaria, eu acho isso, que nem quando eu quis me aventurar lá nas Américas, eu falei, Senhor, eu gostaria muito, um sonho, mas para dar certo tem que ser só o Senhor mesmo. E deu. Então, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que ir e deixar ele dirigir. Mas se em algum momento desse não fosse, eu ia entender que não era para ir. E tudo bem, porque ele sabe o que é bom. O sim ou não, vindo de alguém que ama a gente infinitamente, é bom. E ele fala de cada dia, ou seja, não é estoque de bênção, é sustento. Porque nada nos torna mais dependentes do que voltar todos os dias para aquele lugar de provisão. Se ele desse pra gente, né, já tudo que vai acontecer, garantias de futuro, será que a gente voltaria? Para ter essa direção? A gente quer bênção por atacado, respostas imediatas, né? Assim, que já fale do futuro, que tenha certeza. E Deus trabalha na dependência. E a gente precisa voltar todos os dias. Por isso que ele fala, pão nosso. Orar pelos outros, orar pelas pessoas que precisam. De cada dia, não é do mês, da semana, do ano. Todos os dias. É igual a palavra. Se o pão é palavra, é todo dia. Não tem reservatório. Que nem água. Eu sei que eu tenho que beber 3 litros por dia. Então, se eu beber 5 hoje, amanhã eu posso tomar menos? Não tem reservatório. É todo dia. Se eu ficar um dia sem buscar a palavra de Deus, já fica esquisita. 2. E a gente fica mesmo, gente. Porque aquele que julga estar bem, cuida, espera que não caia. A gente tem que buscar o sustento todos os dias. Aí ele entra com outra questão do próximo, que é o perdão. Porque às vezes a gente joga tudo numa
uma pilha, né? Senhor, perdoa meus pecados, nem olha para eles. Tá tudo ali numa pilha. Mas a gente tem que tirar, um por um. Nomear. Senhor, hoje eu não tive paciência, falei em palavrão, xinguei alguém no trânsito, fui egoísta. A gente tem que nomear, porque é assim que a gente traz a cura, quando a gente tira do anonimato. Se a gente ficar só deixando tudo numa pilha, Deus não trata. Em 1 João 1, 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não há outra forma. A gente tem que chegar, Senhor. E às vezes a gente fica incomodada, né? Sabe aquela coisa que começa a acomodar o coração? A gente tem que chegar, Senhor, perdão, fui falar de alguém, era mais para pedir oração, mas na verdade eu queria, foi fofoca, contei, não aguentei. Porque às vezes sai, você já sabe, não vai para dentro, né? Você fala, foi, aí você vai lá e pede perdão. E o fato da gente saber que a gente começa a conhecer o caráter de Deus, aquilo que agrada a Deus ou não, o fato de conhecer não nos capacita automaticamente a ficar ok com aquilo, mas é um processo. É todo dia. Senhor, eu tenho um problema nessa área, me ajuda nessa área, tá difícil. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Senhor, nem sei como orar, quero apresentar aqui a minha fraqueza, me ajuda nisso, tá difícil. E ele trabalha, gente, ele trabalha de uma forma sobrenatural. Ainda mais quando a gente pede ajuda. E ele condiciona o nosso perdão ao perdão dele. Essa parte aqui é quase que uma sentença. Porque se você não perdoa, você não recebe o perdão. É como você falasse assim, Senhor, usa comigo o mesmo padrão de perdão que eu uso com o próximo. Porque se eu sou mãe, chega os meus 2 filhos, e um fala assim, me perdoa. Aí fala assim, mas ele eu acho que não merece perdão, a gente não quer que eles estejam bem. E por que tem que perdoar um e não perdoar o outro? Havendo arrependimento, e o perdão não é uma questão de aceitar o que a pessoa fez, concordar com o que ela fez. Eu não preciso sair de braço dado com a pessoa que me feriu. Eu não preciso conviver com uma pessoa que me feriu, mas eu não posso ficar arrastando aquela mágoa, porque eu acabo acorrentando aquela pessoa comigo. E Deus sabe que isso faz mal, por isso que Ele fala, antes do altar receber a oferta, a gente precisa soltar a ofensa, porque senão a gente vai carregar ela com a gente. E isso é terrível. Então Ele condiciona, Ele fala que vai perdoar, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, os nossos devedores. E Ele fala, não nos deixeis cair em tentação. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ele prova para nos aprovar, porque Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente cresça. E a gente tem que passar por fases. A gente começa como um bebezinho espiritual, precisando de leitinho. Depois Ele quer que a gente vá para a comida sólida. Não dá para eu pegar um adulto e falar que eu dou papinha ou pegar um bebê da feijoada. Existe um processo, mas Ele não quer que a gente pare. A gente precisa avançar. Porque Ele tem coisas maiores para colocar para a gente poder ajudar o reino. Não é viver só para você. Existe uma missão acontecendo. Existe uma narrativa maior de salvação. E a Bíblia diz que Deus faz um apelo através de nós para a gente reconciliar-se com Ele e os outros também. Então, às vezes a gente está com a nossa agenda tão ocupada, o que a gente está fazendo em prol disso? Que é a nossa maior missão, mais importante missão. Então, é como dizer, como que você pode ser útil para o reino? Ore por isso, Senhor, me coloca numa função, no meu trabalho. Se houver algo no meu trabalho, gente, é tiro e queda. Você fala, Senhor, que eu perceba alguém que está precisando. Aí você chega no lugar, você está atrasado, chega uma pessoa, começa a...
Aí ou você tem duas opções, ou você ignora e fala, tô atrasada, cada um com seus problemas, ou você para e ouve e você faz a diferença na vida daquela pessoa. Então Deus não tenta ninguém. Essa tentação, ela vem do nosso próprio mau desejo. Conforme a gente vai mudando o nosso coração, as nossas vontades vão mudando, a gente passa a ser mais parecido com Ele. Quanto mais a gente convive com Ele, mais fácil fica a gente amar, mais fácil fica a gente perdoar. É intimidade, a gente começa a refletir a natureza dele. E quando você pega uma pessoa que tem muita dificuldade de perdão, gente, você pode saber que essa pessoa está distante do Senhor. Porque Deus é amor e aquele que não conhece não consegue amar. E não dá para falar que uma pessoa ama a Deus se ela odeia o outro. Ela pode estar muito ferida, mas ela pode recorrer à graça, porque pela nossa força a gente não consegue. E ele fala, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. E esse mal, gente, é uma batalha que está acontecendo, a gente sabe que existe uma guerra. E a gente tem dois perigos, ou a gente fingir que nada está acontecendo e não se cuidar, ou a gente dá muito ibope. A gente não tem que ficar estudando sobre inimigo, a gente tem que se fortalecer no Senhor. Que nem fazer campanha contra a guerra, vamos fazer em prol da paz. Aquilo que você coloca no seu coração é aquilo que vai crescer em você. Então a gente tem que sempre lembrar, a palavra de Deus, ela nos dá toda a estrutura, e ninguém cresce sem estrutura, para a gente poder ficar firme. Lá em Efésios fala da armadura do Senhor. E às vezes a gente sai de casa, vai para academia, põe roupa de academia. Vai para a piscina, põe maiô. E a Bíblia diz, revistam-se de toda a armadura de Deus. E a gente não se reveste. Então, qual que é a armadura? Capacete da salvação. Por que capacete? Para impedir os pensamentos. Gente, tem coisa mais destruidora do que uma mente que está sendo atacada. A batalha é na mente. Ela fica te perturbando. E quando você conhece a palavra, você fala, isso aqui não é de Deus, então isso aqui eu não deixo entrar. Isso aqui eu não vou ficar com esse pensamento. Porque a gente não pode impedir um pensamento de vir sobre nós. A gente pode impedir quem fica e quem vai. Às vezes a gente está tão agoniada, a gente para e fala assim, o que eu tenho? Calma, deixa eu fazer uma reunião comigo mesma. Tá acontecendo alguma coisa? Ah, tá, tô com medo. Tá, então vamos pontuar, é medo. Senhor, tô com medo. A Bíblia diz que Deus é amor, verdadeiro amor, lança fora todo medo. Gente, passa. A palavra, ela é poderosa. Tanto que na parte da armadura, a palavra é a espada. Que ela não só se defende, que ela ataca. E a gente não usa. São cartões de enfrentamento. Jesus, quando ele foi lá se defender, né, ele estava sendo tentado, ele se defendia como? Através da palavra. E se a gente tem a palavra, a gente tem defesa. Senão a gente é atacado, com certeza. E o escudo da fé. Então, se vem alguma coisa contra aquilo que eu sei que Deus me prometeu, isso não vai me convencer. Porque a fé é a certeza daquilo que eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Não há uma única promessa do Senhor que não tenha sido cumprida. E a fé não é um sentimento, é um posicionamento. Eu decido acreditar. Isso é tão poderoso que faz uma mãe dormir em meio a um furacão. É um lugar onde a gente chega e já sente a presença. É um lugar onde nada pode nos separar desse amor. É um lugar de descanso. É um lugar de refúgio. É um lugar onde a gente renova as nossas esperanças. É um lugar onde a gente busca força. E esse lugar, ele tá para todas nós. Então, eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje, eu não sei quais são as suas lutas, suas dores. Mas saiba que existe um Deus que é poderoso para tirar isso de dentro de você e te fazer um coração novo, te dar uma nova vida. Vale a pena. Vale a pena esse empenho, vale a pena essa busca, vale a pena essa dedicação. Nada pode ser mais maravilhoso do que ter um Pai de amor que quer você. Ele quer lavar você de tudo que está te ferindo, de todas as suas dores, de todas as suas lutas. E Ele é o único que pode fazer. Não tente pela sua força. Não tente sozinha, você não precisa estar sozinha. Se una com mulheres que amam esse Deus,
que vão te dar suporte desse Deus maravilhoso, porque Deus ele se faz presente através de um amigo, de uma amiga, de um abraço, de um PG, de uma igreja. Isso é tão importante. É tão forte essa comunhão entre nós. É um amor que se derrama dele para sustentar os nossos dias mais difíceis. Eu queria orar por vocês. Senhor Deus, que tempo gostoso, Pai. Como é maravilhoso o Senhor estar na Tua presença. Nosso Pai, Paizinho. Senhor, que os nossos corações possam estar abertos a receber o Senhor essa noite, no lugar que o Senhor merece. Não no lugar que a gente deixa sobrar um tempo. No último minuto do nosso dia, não, Senhor, nós queremos Te colocar à frente de todo o nosso tempo. Que o Senhor possa cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas reações. Que esse amor cresça de uma maneira tão sobrenatural, Senhor. Que a gente não possa mais, que a gente não consiga, não suporte mais viver sem sentir a Tua presença, porque o Senhor está a todo tempo, mas muitas vezes, distraídas, a gente não consegue Te enxergar. Senhor, que a Sua presença seja palpável, que a gente sinta o Teu amor. Sopra nessas mulheres, Pai, o Seu espírito de amor. Derrama sobre elas, Senhor, essa sede e essa fome por Ti. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que não desiste, nunca desiste. Obrigada que o Senhor nos atraiu até aqui hoje e que a gente possa sair daqui diferente de quando nós chegamos, Pai. E em nome do Seu Filho amado, que eu oro e agradeço. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Se você souber, canta também. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a constância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
né? Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada a cada mulher, viu? Que se esforçou para estar aqui hoje, tá bom? Acho que não tem nem mais o que falar, né? Vou só orar para a gente finalizar. Deus, muito obrigada, Pai. Nos ajude, Deus, a criar esse relacionamento, Pai, cada vez mais profundo. A gente aprendeu aqui, Pai, não tem sabedoria, não tem relacionamento sem disciplina. Nos ajude, Pai, a ter a disciplina para buscar, a ter a ação de ir até o Senhor, Pai, de buscar esse relacionamento. Nos ajude, Deus. Nos ajude. Precisamos do Senhor para isso, Pai. Nos leve em paz para a nossa casa agora, em segurança. Guarda a nossa família. Guarda o restante dessa semana. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Meninas, muito obrigada. Mês que vem